Isso, Isso, tá professora. todo mundo Eu aí. só estou vendo aqui com a Amanda se ela já chegou, Tá certo, boa noite. Grupo tá? número Boa 2, noite. podem começar então. É, ela não tá aqui não, Graciele, realmente. Acho que ela ia entrar agora. Já tô Aí, aqui já, boa professora, noite. se eu Boa sair, noite, É acabou porque de minha filha entrar. tá passando mal, tá? Ela Oh, acabou de vomitar aqui, aí se eu sair assim rapidão, oh, meu aí Deus. Tá só bom. coloca o outro grupo para apresentar. Ela vomitou aqui, eu fiquei nervosa. Não preocupa não, vai dar tudo É, certo. Marcela, a gente apresenta primeiro. É, vocês que sabem. não, não, eu vou aproveitar que ela tá melhorzinha, que ela vomitou agora, e vou apresentar, né? Porque se ela ficar ruinzinha, aí eu já saio, Tá certo. Então, com a tá? palavra vocês. Tá bom. Só um momentinho que eu tô procurando aqui, professor. Bom, boa noite a todos. Meu grupo é composto por Amanda e eu. O João teve um contratempo e não pôde participar dessa apresentação, então vamos apresentar somente Amanda e eu. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o modernismo da primeira fase. E o nosso autor escolhido é Guilherme de Almeida, e o poema é o Soneto Único. Pode passar. Bom, então vou falar um pouquinho para vocês sobre essa primeira fase, né, do modernismo brasileiro. Então, há 100 anos, essa primeira fase do modernismo brasileiro causou uma verdadeira revolução no país, né? Mais do que criar novos tipos de obras de arte, o movimento ele trouxe uma mudança social, né, robusta, que influenciou várias gerações. E o pensamento dessa primeira fase modernista, ela ainda influencia o Brasil, né, a ponto de determinar os rumos de grande parte da cultura brasileira até hoje. Então, essa primeira fase do modernismo no Brasil, ela teve início em 1922 e acabou se estendendo até o ano de 1930. Foi também chamada como fase heróica, né? Porque seus membros, eles foram os primeiros a abrir a revolução artístico-social no Brasil. Temos como seus primeiros autores, né, seus principais autores, o Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, que eles trouxeram, né, ideias modernistas da Europa. Muitos desses primeiros modernistas, eles estudaram artes, né, nas principais academias da França. Pode passar. O objetivo desse movimento era romper com a tradição da cultura ocidental. E algumas dessas principais características desse movimento que buscava desvincular era o conceito e a busca da beleza absoluta, né, harmoniosa e ordenada, o foco dos artistas em temas que remontam à busca do homem pelo mundo, né, metafísico, e a moral cristã e a moral do direito natural.
é bom a gente entender que o que foi formada essa cultura ocidental, né, que foi o direito natural e a moral cristã, que esses são o segundo e o terceiro fundamento, né. E aí esses artistas modernistas, eles seguiram os rumos do movimento liberal, preconizado pelos intelectuais, né, como Guilherme de Ockham, Martim Lutero, e entre outros. E, segundo eles, né, os homens, eles deveriam ser livres para seguir os seus sentimentos, suas paixões, e por isso passaram a não mais usar essa estética tradicional. E essa arte clássica, ela buscava delimitar as formas e apresentar os detalhes das diversas belezas que existia e existe, né? Então, os modernistas, eles buscavam focar nos sentimentos e nas paixões. E por isso, as obras desses autores não possuíam essa forma bem delimitada, que a intenção era que a obra se parecesse mesmo com um movimento interior, né? Como se fosse um sentimento que passasse um apetite, uma atração. Essas obras literárias, elas seguiram a mesma ideia, exaltavam os desejos carnais, né, indo contra os valores da sociedade da época. Então, das barbáries, né, desse movimento foi isso, né, que trouxe muito o que falar, foi nessa parte, né. E esses artistas também têm como característica, né, desse movimento, eles falavam muito abertamente sobre a política, a moral e outros temas não artísticos, né. E alguns desses grandes, principais modernistas, que eu vou citar daqui a pouco, que a Amanda também vai citar, eles se filiaram-se a alguns partidos comunistas brasileiros, né? E alguns desses artistas, alguns deles foram Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, foram um desses comunistas. E foi buscando expandir o pensamento, né, para todo o Brasil, que os modernistas do século XX, eles se organizaram e promoveram essa Semana de Arte Moderna em São Paulo. Aí pode passar, Léo? Isso, pode passar, semana. Esses foram alguns dos artistas, né, que representou a arte moderna, a Semana da Arte Moderna. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho, né, porque já falamos muito sobre a arte moderna, mas só para dar uma repaginada, né, a Semana da Arte Moderna, ela foi um importante combustível, né, para a primeira fase modernista. Esses membros se tornaram mais ativos, criaram revistas, novas obras, né, novas exposições, e esses artistas modernistas, eles passaram a militar mais ativamente pelos valores e ideias políticas, né. Eles passaram a ocupar espaços mais importantes, como cargos de professores acadêmicos, jornalistas de algumas grandes empresas, né? E a adesão ao comunismo e os valores antitradicionais, né, se tornavam cada vez maior. Pode passar? Não, pode ficar. Pode, isso. E uma dessas características dessa primeira fase, né, desse modernismo, foi as principais, né, que são a valorização das paixões e sentimentos em detrimento da razão e da vontade,
a desvalorização da harmonia e ordem das representações artísticas antigas, especialmente, né, o parnasianismo, o foco na retratação, né, da realidade banais, a irreverência perante o sagrado e as tradições sociais ocidentais, né? Também tem como característica o uso da arte como instrumento de revolução política social e a crítica, né, do nacionalismo. Deixa eu ver. E para consolidar esse movimento, aí os artistas fundaram as revistas e adaptaram suas obras para o novo momento histórico, né, que estava surgindo, e aí foi dando início à segunda fase do modernismo. Passou aqui, não? Pode passar, que a Amanda vai explicar agora, falar um pouquinho, né, sobre o destaque desses artistas, né, desses autores do modernismo. Então, gente, boa noite. Um desses autores é o Manuel Bandeira, né? Que ele foi um escritor brasileiro, professor, crítico, crítico de arte, né? Ele foi historiador também. Ele fez parte, né, da primeira geração do modernismo no Brasil. E ele teve muitas obras significantes da época. Então, uma das suas obras que se destacam é A Cinza das Horas, né? Que foi em 1917. Outra obra bastante interessante e falada foi A Libertinagem, que foi em 1930. Pode passar. Outro autor da época também foi o Ronald de Carvalho, que ele foi um ensaísta, né, um poeta, um memorialista, e ele é considerado um grande representante, né, desse movimento modernista da literatura brasileira. Ele teve muitas obras importantes, né, e em 1922 ele publicou um epígrama que chama Irônicos e Sentimentais. Pode passar. Outro autor também bastante importante da época foi o Sérgio Millet, professora que fala? Méliès da Costa Silva, né? Ele foi um escritor, um tradutor, um sociólogo, um crítico de arte e, além disso, um professor. Ele integrou um movimento, né, que a gente conhece como Semana de Arte Moderna, né, que foi em 1922, e teve muitas obras também que contribuiu, né, nesse movimento. Pode passar. Tem também o Cassiano Ricardo, né, que ele foi um poeta, um ensaísta, um jornalista e um advogado, e teve uma obra também dele muito interessante que está escrito aqui no slide que a professora passou, que Era uma Vez. Pode passar. Outro também é o Tácito de Almeida, né? Ele formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1920 e ele foi nomeado, né, como delegado de polícia de Rio Claro, e posteriormente ele se transformou em promotor público de Taubaté. Ele também foi colaborador de algumas revistas, né? Uma delas foi a Claxon, onde ele publicou diversos poemas. E em 1987 ele publicou uma seleção de obras, né? Que uma delas foi o Túnel e Poesia Modernista de 1922 e 1923. Pode passar. O Vicente do Rego. Ele foi um pintor brasileiro, foi um pintor brasileiro que construía quadros, né, que foram expostos, né, em galerias e museus nacionais e internacionais. Algumas obras importantes dele foi a Manioca, que foi o nascimento de Mani, que foi em 1921, e a Crucificação, que foi em 1922. Pode passar. Tem um assistente aí? Tem, meu Deus. Agora a Graciele vai dar ênfase no autor do nosso trabalho. Sim.
Então, como esses autores, né, que a Amanda falou, temos também um que a gente escolheu, né, como um dos principais dessa fase do modernismo, o Guilherme Almeida, né? Então, vou falar um pouquinho sobre ele para vocês. Pode passar, Léo? Então, o Guilherme, ele foi o terceiro ocupante da cadeira de número 15, eleito, né, em março de 1930, da cadeira da Academia de Arte Moderna, tá? E foi recebido, né, pelo acadêmico Olegário Mariano em julho de 21 de 1930. Guilherme, ele é um poeta, né, entusiasta. Ele nasceu em Campinas, São Paulo, em 24 de julho de 1989 e veio a falecer no mesmo local, em São Paulo, em 11 de julho de 1969. Ele era filho do jurista e professor de direito Estevão de Almeida e estudou no Ginásio Culto à Ciência de Campinas e São Bento e Nossa Senhora do Carmo, tudo em São Paulo. E também cursou a Faculdade de Direito de São Paulo, onde colou grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1912. E aí ele se dedicou à advocacia e à imprensa em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fez uma publicação, né, do livro Poesia de Nós, em 1917, e iniciou a sua carreira literária e que seguiu até 1922, com inspirações românticas e colocou entre eles os maiores líricos brasileiros, né? E em 1922, ele participou da Semana de Arte Moderna, né? Fundando depois a revista Calachon, não sei, eu acho que pronuncia assim. E Claxon. ele percorreu, né? Oi? Claxon. Claxon, sim. A revista Claxon. Tá? E ele percorreu o Brasil, né? Difundindo as ideias dessa renovação artística e literária, né? Através de conferências, de artigos, adotando mesmo uma linha nacionalista do modernismo, né? Seguindo a tese de que a poesia brasileira ela deve ser de exportação e não de importação. Ele dizia isso. E a essência dessas poesias dele é o ritmo no sentir, no pensar e no dizer, que dominou amplamente os processos rítmicos e rítmicos e verbais, né, como os versos livres, explorando mesmo recursos da língua, a onomatopeia e também as assonâncias e aliterações. Na época heróica da campanha modernista, ele soube seguir muito bem as diretrizes, né, muito nítidas e conscientes, sem deixar possuir pela tendência de exaltação nacionalista. Ele foi membro, né, da Academia Paulista de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e do Seminário de Estudos Galegos de Santiago de Compostela e do Instituto de Coimbra. Não, pode passar. Sim. Pode deixar aí que eu só vou falar também que a poesia de Guilherme de Almeida, né, ela se caracterizava pela intensa influência, né, do parnasianismo e também do simbolismo, correntes literárias predominantes no Brasil, né, durante o século XIX e o começo do século XX. Sobre as características eu já falei.
antes de falar um pouco sobre as obras, apesar de ter participado da semana de 22 e ter escrito alguns poemas de cunho modernista, o poeta ele nunca conseguiu abandonar suas formações neoclássicas, né? Que alegrava a elite e os autores menos exigentes, né? Então, como eu falei, que as suas poesias tinham essas características mais modernistas, ele tinha também uma forte criatividade com o uso dos versos livres, né? Num estilo mais inovador, que aí foi ligado muito ao grupo verde e amarelismo, né? Que também era da tendência dessa arte moderna, dessa Semana da Arte Moderna, né? Foi um dos movimentos. Aí tem as obras, né? Uma das principais obras, né, de Guilherme de Almeida, Nós, 1917, A Dança das Horas, 1919, Mecedor, de 1919 também, Livro de Horas do Sorso Dolorosa, de 1920, Era uma Vez, de 1922, A Flauta que Eu Perdi, que eram canções gregas, né, de 1924, Natálica, prosa, de 1924, A Flor que Foi um Homem, de 1925, Encantamento, de 1925 também, Meu, de 1925, Raça, de 1925 também, Simplicidade, de 1929, Gente de Cinema, prosa, também de 1929, Você, de 1931, pode passar. Também temos A Carta à Minha Noiva, de 1931, Cartas que Eu Não Mandei, de 1932, O Meu Portugal, prosa, de 1933, Acaso, 1939, e outras, que senão eu vou demorar muito aqui. Pode passar. E aí trouxemos, né, como uma das obras do Guilherme, um soneto, que se chama Soneto Único, que eu vou estar lendo agora para vocês. Um momentinho. Vejo a sombra partir-se pelo meio e pôr-me por duas pálpebras na face. Minha boca de sede bebe o seio de alguma estrela que me amamentasse. Tenho peso de terra o corpo alheio, que há no meu corpo. Em meus ouvidos nasce uma árvore cantando, um vento cheio de céu em cada enlace e desenlace. Em minhas mãos paradas possuam ninhos. Vão aos passos de todos os assombros, andando as minhas veias de caminhos. E há para o voo aceso numa aurora. Pressentimentos de asa nos meus ombros, quando a moça de feitiço me namora. Pode passar. Agora é a Professora, a senhora tinha me perguntado sobre a análise do poema. Então, essa parte da análise era o João que ia falar. Só que aí ele avisou em cima da hora pra gente que não iria participar. Então, eu e a Graciela, a gente colocou o que a gente acha que é, e a senhora explica do jeito da senhora pra gente. Pode ser? Pode fazer aí o que tem, daí a gente termina de conversar, tá? Vai lá. Então a análise literária o poema é composto por acentuação clássica portuguesa, utilizada com maior frequência pelo poeta visitado, e também utiliza a construção do verso que obedece a um esquema rítmico pré-estabelecido, onde heróicos
Aí, caiu aqui. Onde heróis eram Jambo ou Anastácio. Tá muito baixa a sua voz, Amanda. Precisa ver os efeitos sonoros que é realizado em alguns versos. Aí a Amanda, senhora fala o que a senhora... acho que a sua voz tá longe do microfone. A gente não está quase te ouvindo. Deu para ouvir, professora? Agora melhorou. Aham. Então, já fiz a leitura. Quer que faz novamente? Tem mais alguma coisa? Não, professora, é só isso mesmo. Bom, a partir do que vocês apresentaram aí, o que vocês veem no poema? Olhando para ele. Volta para o poema aí, por favor, Leonardo. E se der para aumentar um pouquinho, vamos ver o que tem nesse poema, porque que vocês escolheram, né? Ótimo, obrigada. Sim, vamos ver o que vocês encontraram nele. Leonardo, tá ótimo esse tamanho. Isso. Opa. Tá bom, tranquilo. Não tem meio termo, vai ter que ser desse tamanho mesmo. Aham, é verdade. Ou ele abre todo e fica pela metade, ou então assim mesmo dá. Então vamos lá. Na primeira fase do modernismo, fala da revolução com a gramática, não é? Com as mudanças, as transformações, a negação da poesia clássica. Aí vocês me trazem um soneto, né? Qual é a transformação que existe nesse aqui? O que vocês acham? Por que vocês trouxeram esse aqui? Que o Guilherme de Almeida escreve um soneto em pleno período modernista, já que ele era um modernista participante, participou das revistas, aí ele vem com um soneto, né? Vamos reler para a gente ver. Ó. Vejo a sombra partir-se pelo meio e pôr-me duas pálpebras na face. Em minha boca de sede bebe o seio de alguma estrela que me amamentasse. Vamos ver essa primeira estrofe, né? De quem que o soneto está falando, assim? Lá no final dá pra gente perceber, mas de quem é a musa desse poeta, desse eu lírico aí? Tá valendo para todo mundo. Quem vocês acham que é a musa desse poema? Para quem que ele está compondo? Alguém? Vamos ler a outra estrofe para a gente pensar. Para uma mulher? Será? Vamos ver, né? Tem um peso de terra o corpo alheio que há no meu corpo e em meus ouvidos nasce. Aliás, e em meus ouvidos nasce uma árvore cantando e um vento cheio de céu. E eu, em cada enlace e desenlace. Tem um peso de terra o corpo alheio que há no meu corpo. Em meus ouvidos nasce uma árvore cantando, um vento cheio de céu em cada enlace e desenlace. Em minhas mãos paradas passam ninhos, vão os passos de todos os assombros, andando as minhas veias de caminho, e há para o voo aceso numa aurora pressentimentos de asas nos meus ombros, quando a moça da foice me namora. Quem é a moça da foice? Eu acho que é a morte. Não é? Então, E aqui, professora, eu não sei a quem ele está se referindo, mas a senhora lendo, eu lembrei muito de uma árvore nascendo no leito de um rio. no ouvido, Não pode não ter nada a ver, mas eu fiz essa relação. um peso de terra, ó, tem um peso de terra, o corpo alheio que há no meu corpo, daí vem, em meus ouvidos nasce uma árvore, cantando vento cheio de um céu em cada enlace e desenlace.
Então, normalmente os sonetos clássicos, eles são sonetos de amor ou filosóficos e trazem um conteúdo sério, né? Não é um conteúdo de deboche, de escárnio e muito menos de ironia. Agora, nesse soneto, ele falou soneto único, né? Também não é um soneto decassílabo como nós vimos o do Camões, os sonetos do Dante, etc., Petrarca, os próprios sonetos de poetas brasileiros do romantismo, etc., né? Ele não tem essa característica. A característica que ele tem é de um verso mais curto e um assunto tenebroso, né? Vejo a sombra partir-me pelo meio e pôr-me duas pálpebras na face. Então, a sombra passou por ele e ele foi separado, partido pelo meio e pôs umas pálpebras na face, fechou os olhos, né? Essa sombra passou e fechou os olhos dele. E aí, lá no fim, a sombra era da moça da foice, que o namora. Então, esse partir-se aí seria como se tivesse tirado a alma do corpo. Ou seja, ele está mesmo falando da morte, né, da sua morte. E ele fala de um jeito irônico, satírico. Então, o soneto não é para isso. O Guilherme de Almeida traz um assunto sério de um jeito satírico, de um jeito trágico, né? E além disso, ele vai colocando as rimas enoveladas, assim, olha, uma rima que termina no outro verso, e etc. Então, essa forma, essa estrutura de não estar fiel à estrutura clássica para um soneto já é uma forma subversiva de olhar para a poesia, né? Então, essa foi a forma que ele encontrou de modernizar uma estrutura antiga, trazendo para o presente de uma forma satírica, né? De uma forma crítica, como se ele estivesse negando essa estrutura. Tá bom, então é uma das características da primeira fase do modernismo, é essa de mexer nas estruturas poéticas e transformar em versos diferentes. No caso, seriam versos livres, brancos, né? Ele aqui ainda usou a rima, mas foi justamente para ironizar, criticar. Leonardo, pode tirar sim, tá? Ótimo, muito obrigado, Leonardo. A minha internet aqui tá tão, assim, difícil que até mesmo para colocar outras coisas tá pesando. Então, mas eu quero gravar, né? Eu vou